está quebrado, mas ele fica aí. Vamos ver. Aí sim. Ai, meu Deus. Olha aqui, onde é que está o... Aqui. Acho que eu vou ler. Eu vou ler daí. Sim. Já antes no da final? ata. Não, já com a ata junto. Mas daí não vai... Boa noite. Verificando a existência de quórum e invocando a proteção de Deus para que haja paz entre os homens e pela grandeza da pátria brasileira, declaro aberta a sessão ordinária de hoje. Nós temos a ata número 09 de 2025. Coloco em apreciação, se algum vereador deseja se manifestar. Coloco a ata em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que não concordam, por favor, levantar-se. Aprovada a ata por unanimidade de votos. Junto com a ata, nós tivemos um problema ali na Câmara, ali, uns 2 requerimentos do Leucir, a numeração errada. Então, eu vou ler aqui uma retificação e vou colocar em votação, se os vereadores querem aí aprovarem em plenário. Retificação de numeração de requerimentos legislativos. Senhores vereadores, na sessão ordinária do dia 5/3, houve a aprovação dos seguintes requerimentos legislativos de autoridade do vereador Leucir Ortea. Número 2 de 2025, pedido de informação, providências no tocante da rua Guerino Schiavo, autoria do vereador Leucir. E o número 3 de 2025, implantação de barreira de proteção de aço da estrada que liga a comunidade de São Pedro e Rio Marcelino, Morro do Badote, acima da propriedade do senhor Zeca Bordim. Posteriormente, na sessão ordinária do dia 19/5, por lapso da Secretaria da Casa, na hora da redação dos requerimentos para homenagens da Associação Hospital Nossa Senhora de Pompeia e Grupo Italiano Modeste Nicola, devido aos requerimentos do vereador Leucir Ortea não estarem salvos no computador, numerou-se novamente 2 e 3 de 2025. Portanto, apesar das matérias diferentes e regularmente aprovadas em plenário, propõe-se a renumeração dos requerimentos do vereador Leucir Ortea para os números 05 e 06 de 2025.
Coloco, então, em apreciação, se algum vereador queira se manifestar. Coloco, então, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam, por favor, levantar-se. Aprovada a retificação por unanimidade de votos. Peço para a Andréia que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 036 de 2025. Autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de inspecionar o interesse público e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar temporariamente um servente. O tempo a que se refere o caput deste artigo é de 2 anos, sendo possível a prorrogação mediante firmatura de termo aditivo por até igual período. Artigo 2º. Deveres, requisitos, condições de trabalho, atribuições e remuneração estão especificados na Lei Municipal número 2730/2011 e alterações. Artigo 3º. A contratação será efetuada através da utilização de candidatos selecionados no processo de seleção simplificada aberto pelo edital número 006/2025 e homologação na classificação final pelo edital número 021/2025. Inexistindo interessados, será efetuada a seleção simplificada através de prova com as especificações constantes em edital, devendo esse conter no mínimo os seguintes itens: divulgação uma vez na Rádio Gaurama e na Rádio Comunitária de Viadutos, publicação do edital no mural de publicações do município e no site oficial do município, previsão de no mínimo 3 dias úteis para inscrições, prazos de recursos de no mínimo 1 dia útil para todas as deliberações da comissão,
fixação da data da realização da prova com a divulgação do resultado no seu encerramento, previsão de todas as atividades a serem desenvolvidas com a especificação do período ou data. No ato da inscrição será exigido o comprovante da habilitação prevista para assumir o cargo. Artigo 4º. A contratação será rescindida a seu término ou a qualquer momento se ocorrer a nomeação de servidores concursados ou a qualquer momento se ocorrer a desnecessidade do cargo. Artigo 5º. O contrato de que trata o artigo 1º será de natureza administrativa, tendo os direitos previstos no artigo 236 da Lei Complementar número 001/91 e alterações. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. A Secretaria Municipal de Saúde solicitou a contratação de um profissional para a realização dos serviços na Unidade Básica de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde em decorrência da exoneração da servidora. Considerando que não há concurso vigente e, consequentemente, não há cadastro reserva, sendo a contratação efetuada através da utilização de candidatas selecionadas no processo de seleção simplificada aberto pelo edital número 006/2025 e homologação da classificação final pelo edital número 021/2025. No caso de não haver interessadas, será efetuada a seleção simplificada na forma prevista em edital. Entendemos que o projeto de lei está revestido de interesse público e, diante da excepcionalidade da situação, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dos senhores membros do Poder Legislativo. Coloco o projeto em apreciação, se algum vereador deseja se manifestar. Coloco, então, o projeto em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, por favor, levantar-se. Aprovado o projeto número 036 por unanimidade de votos. Vamos à leitura do projeto de lei número 037 de 2025. Dispõe sobre a organização da 29ª Festa Nacional do Boi Recheado, conforme especifica, e da outras providências. Artigo 1º. A 29ª Festa Nacional do Boi Recheado será realizada no dia 31 de maio de 2025 e será organizada da seguinte maneira. Para cada comunidade serão destinados até 5 ingressos para o jantar sem custos. Ao retirar os ingressos sem custos, o representante da comunidade indicará a quantidade de ingressos sem custos, respeitado o limite previsto no inciso 1º.
O show, após o jantar, será realizado na Rua Coberta, Afonso Cristiano Birque, e não haverá cobrança de ingressos. Durante o jantar da 29ª Festa Nacional do Boi Recheado e a realização do show descrito no inciso 3º, a comercialização de lanches e bebidas, cujos resultados positivos serão auferidos pelas mesmas, será realizada pelas seguintes entidades: Lions Clube de Viadutos, Centro de Tradições Gaúchas Fogo de Chão de Viadutos, Residencial Aconchego e Amizade. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta das despesas consignadas na Lei de Meio. Exposição de motivos. Buscamos a participação das comunidades do interior, destinando até 5 ingressos por comunidade para o jantar. Após o jantar, ocorrerá show na Rua Coberta, Afonso Cristiano Birque, sem a cobrança de ingressos, proporcionando a maior participação popular. A organização e comercialização da bebida ficará a cargo do Lions Clube de Viadutos, do Centro de Tradições Gaúchas Fogo de Chão de Viadutos e do Residencial Aconchego e Amizade, entidades sem fins lucrativos, e entendemos fortalecer a atuação das entidades e principalmente das pessoas que se voluntariam e dedicam tempo de suas vidas em ações beneficentes e culturais. Entendemos que, desta forma, o evento será fortalecido com a maior participação das comunidades e também estimulando as entidades municipais, motivo pelo qual solicitamos a sua aprovação. Coloco o projeto em apreciação. Coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão. Os que não concordam, por favor, levantar-se. Aprovado o projeto número 037 por unanimidade de votos. Muda lá. Nós temos 2 requerimentos, então, de autoria do vereador Leocir. Vamos, então, à leitura do requerimento número 07. Encaminhar o pedido para que seja efetuada a pavimentação restante da Rua São Caetano, sentido a saída para o interior do município. A Rua São Caetano é uma das saídas para o interior do município mais movimentadas de Viadutos, sabendo que na mesma rua foi feita a pavimentação de parte dela no ano de 2020. O presente requerimento é para que se faça complemento da Rua São Caetano de pelo menos a parte que atualmente possui calçamento. A justificativa é pelo fato do local ter bastante tráfego de caminhões e veículos vindo do interior para a cidade, causando quantidades absurdas de poeira para os moradores que aí residem.
Também sabendo que a Prefeitura acabou de contratar a compra de massa asfáltica para a pavimentação de algumas ruas da cidade de viadutos, aproveitando a oportunidade. Assim, novamente, os subscritores solicitam a este plenário que possibilite a aprovação do presente requerimento. Coloco o requerimento em apreciação, se algum vereador deseja se manifestar. Com a palavra, o vereador Leocir Zorter. Senhor presidente, senhora vereadora, população que nos ouve, nos assiste pelas redes sociais e as pessoas que estão nos assistindo hoje. Essa rua São Caetano, ela fica aí no final, na saída para Barbará, linha 3. É uma das únicas que Viadutos tem, praticamente saída, super movimentada, digamos assim, para o interior. O que acontece? Aí o gueto mora lá perto, mas, enfim, os moradores do Bar do Queto para baixo, eles conhecem e sabem muito bem o que acontece, principalmente nas épocas mais movimentadas, que é o transporte de grãos, a safra, que transcorre, são caminhões pesados que sobem, subida, e aí é um encontro entre estrada de chão, calçamento. É um trecho que, em 2020, como eu constatei, eu acho que está certo, foi feito o asfaltamento de parte dela, até não sei por que não foi feito até o final, mas eu acho que esse trecho não estava com calçamento na época, até o final. O requerimento é para aproveitar uma parte da compra dessa massa asfáltica que a Prefeitura acabou de contratar. Foi pavimentado 2 ruas aqui do município, por enquanto, e creio que tem sobra de material. Então, o requerimento consta para pelo menos até ao fim do calçamento. Agora, se a Prefeitura e se os administradores entendam que poderia fazer um pouco mais, uns 10, 15 metros, para evitar esse tráfego de poeira aí para os moradores, seria muito importante. Ninguém gosta de poeira, ainda mais uma saída de cidade que tem um movimento e tudo mais. Era isso. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Dico. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora Irene, pessoal que nos assiste aqui nesse plenário e através das redes sociais. Quero, em primeiro lugar, dizer para o Leocir que eu sou a favor até desse teu requerimento, mas acredito que peço aos meus colegas que votam contra pelas seguintes condições. Em primeiro lugar, não sou contra os moradores que moram aí. Já tem calçamento, a poeira é a mesma com asfalto. Segundo lugar, tem que ter um projeto, acredito eu, para fazer essas coisas, e não adianta fazer até o fim do calçamento, que a poeira vai continuar. Então nós temos que ir mais para baixo. Ou até na entrada do Barbará, ou para baixo do Polaco. Então, para isso, eu acho que ele quer recursos mais altos da Prefeitura, não é uma sobra de coisas, porque não vai solucionar o problema só no calçamento. Fez um calçamento, vai mudar o que a poeira? Não muda nada, os caminhões vão vir aí, o carro, eu trafego todos os dias quase aí, não vai mudar nada. Então, eu acho que tem que ser pensado, feito esse projeto ali pela Prefeitura, um dia que tiver condições, e fazer mais para baixo realmente, que daí eu acredito que não vai vir poeira na cidade. E também, qualquer coisa, já deixo a sugestão para fazer até lá em casa o asfalto, que também dá poeira por todo lado. A gente não critica ninguém, mas a verdade é assim, se cada morador que mora na beira da estrada, nós vamos ter que fazer alguma coisa para não dar poeira. Vou citar um exemplo aí, na área veronesa, não vou ter que fazer um pedaço de asfalto aí na frente também. Agora, se tiver condições, se tiver um projeto dentro daquilo que vier para essa casa para nós aprovar, eu sou o primeiro que vou defender os moradores e vou aprovar. Era isso que eu queria dizer.
Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Oslen. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores e população que nos assiste. Com relação ao requerimento do vereador Zorteia e à manifestação do vereador Dico Beber, eu entendo a posição dos dois, mas não se trata somente de poeira. Se trata de uma rua de acesso à cidade, onde tem comércios próximos, onde tem grande trafegabilidade. A exigência é que se faça o bom, e o correto e o certo, é que se faça pavimentação em várias ruas do nosso município. A exemplo da minha, essa semana passada, sobrou um pouco de massa asfáltica, o prefeito foi lá de pá com a bobcat e esparramou e tapou alguns dos buracos que estão lá, sei lá, 18, 20 anos, não sei. Né? Agora foi feito para relevar um pouquinho a situação daquela rua. E realmente, uma rua que ela não tem nenhum tipo de pavimentação, ela traz muito mais poeira. Uma rua que tem pavimentação com pedras irregulares é péssimo, ainda mais a manutenção. Agora, uma rua que tem uma cobertura asfáltica com CBUQ, que é aquele concreto bituminoso usinado a quente, isso muda completamente, ainda mais sendo na entrada de uma cidade. O requerimento eu não vejo motivo da gente não aprovar, porque todos os requerimentos que são aprovados pela casa, o prefeito não tem a necessidade e a obrigatoriedade de executar. Ele executa conforme o orçamento e conforme o seu projeto de governo. Ele escolhe onde fazer, arca com as consequências de fazer ou não fazer em determinados lugares, é responsabilidade do prefeito. Ele foi eleito para isso. Nós, como vereadores, temos que apontar o que nós entendemos que é o melhor para o nosso município. E apontar a execução de uma pavimentação asfáltica é ótimo. Eu acho que teria partido os demais vereadores indicando outras ruas. Que isso é para o benefício da nossa população. Isso é bom para todo o povo. E claro, né, Dico, se tivesse um asfalto, nem que fosse pedras irregulares pelo interior, né, era interessante. Não é que nem no Paraná, onde que tem asfalto até na propriedade dos agricultores. Quem sabe um dia... a gente tem que pensar no que é o melhor para o nosso município. E com relação, voltando aos requerimentos, a gente sabe que o prefeito não é obrigado a executar. Mas eu peço que ao final do ano legislativo, o prefeito informe o porquê que ele não fez. A administração passada, eu não cobrei. Na administração passada foram feitos vários requerimentos, o prefeito acabou não executando e não respondeu. Ele não é obrigado a fazer, mas a responder para a Câmara um requerimento aprovado pela casa, o motivo ou o porquê que ele não fez, ele é obrigado a fazer. Tá? Não cobramos, quem sabe nesse final de ano não vai nem ser preciso cobrar, a administração vai chegar e mandar para essa casa, olha, teve 10 requerimentos, eu pude executar 8, 2 não foram feitos por esse e esse motivo. Então vamos aprovar, isso é bom para o município, é bom para desenvolver o município. Claro que um projeto, nós temos um engenheiro para desenvolver o projeto. Um projeto seria galeria pluvial, seria meio-fios. Podemos até cobrar que a prefeitura faça o projeto, que o engenheiro desenvolva, que recebe da prefeitura para isso, desenvolva um projeto dessas vias, não só dessa e das demais. Até um problema muito sério, quem sobe lá da tua comunidade, digo que vem para a cidade, o pessoal usa o passeio para plantar, fazer de lavoura, aqui dentro da cidade. Planta milho, vassoura, planta de tudo. E você chega num cruzamento, além de não ter placa sinalizando, você não tem visibilidade da rua, porque estão plantando, usando para plantar milho ou outras culturas no passeio. Então isso também tem que ser visto. Tem que ser visto. E os senhores já viram muito disso, né? Cruzamentos sem sinalização, e no cruzamento o passeio é usado como plantio ou de milho, ou de vassoura, ou seja lá do que for.
Eu acho que o passeio tem que se manter limpo, tem que se cobrar do morador para que se mantenha limpo. Não é responsabilidade da prefeitura, mas sim do morador, de quem é o dono do terreno. Muito obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Virgílio Bitts. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, população que nos assiste hoje aqui e via pelos celulares, pelo meio de comunicação. Olha, eu concordo com meus colegas que nós temos que fazer vários pedidos para o prefeito na administração, mas nós temos que ter um cuidado no que nós pedimos. Por que eu estou vendo nesse requerimento que o colega vereador fez? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, vereadores, o Dico também comentou, e não me lembro o nome, do pai do Leandro, que só tem estrada de chão e a poeira vai toda na casa dele. Aí ele tem que se lascar. Que vocês falaram, então nós temos que estudar uma maneira que ajude a todos. Talvez não uma, duas famílias. Porque quem tem mais poeira naquela vinda do Barbará é o Klucinski, lá o pai do Leandro. Que ele mora lá embaixo, a poeira desce na própria propriedade dele. Então, claro, nós temos que mandar nesta casa, mas eu vou fazer um questionamento a vocês, vereadores. Vocês pedem tudo para o prefeito. Como é que estão os nossos orçamentos em casa hoje para a gente conseguir adquirir alguma coisa? A prefeitura trabalha em cima disso. Ela não tem um milagre tão grande. Pedir é fácil. Os meus filhos me pedir, também as coisas é fácil, mas você não tem. Então, não adianta nós encher a administração de requerimentos que daqui a pouco só nós gastamos as folhas em ofício, fazendo xerox e mandando para o prefeito. Então, quando vocês querem, eu sempre fui da seguinte opinião, vão lá, conversam com o prefeito e o vice, eles não são pessoas maus que não receberão. Trocam ideia. Talvez vai vir uma sugestão melhor aonde a gente poderia fazer. Por isso também peço que meus colegas votam contra, porque eu penso no geral. Como tem tantas ruas, e mencionaram, e aquela rua atrás do antigo Zordão, que é ainda de chão batido, ali seria necessário, então, nós fazer um calçamento. Então, vamos com calma, vamos resolver em etapas. Obrigado. Mais alguém? Coloco, então, o requerimento do vereador Leucir em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam, por favor, levantar-se. Rejeitado o requerimento por 5 votos a 3.
Eu vou suspender a sessão por 2 minutos. Depois eles assinam os dois juntos. Retomamos então a sessão e vamos à leitura do requerimento número 08. Isso? Encaminhar o pedido para que se faça a inserção das informações de todas as licitações e processos referentes ao ano de 2020 no Portal da Transparência do município de Viadutos. O Portal da Transparência do município é uma ferramenta muito importante para democratizar as informações de todos os valores administrados pela administração municipal, percebendo que as informações do ano de 2020 não aparecem. Peço que os administradores desse site façam o devido trabalho. Também se observa que, quando a pesquisa de informações busca o ano de 2020, aparecem somente informações duplicadas do ano de 2021. Assim, novamente, os subscritores solicitam a este plenário que possibilite a aprovação do presente requerimento. Coloco então o requerimento em apreciação. Se algum vereador deseja se manifestar. Com a palavra o vereador Leucir. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora e a população que nos assiste. Na verdade, o site da Transparência, ele congrega inúmeras informações de todos os contratos, de todas as contratações, licitações, dispensas, enfim, já faz um bom tempo que eu tenho analisado o site e o ano de 2020 ele não consta, ou seja, você digita Prefeitura Municipal de Viadutos, ano 25, 24, 23, 22, 21, repete o 21, 19. O ano de 2020, no portal da Transparência, você não consegue acessar. A única coisa que você consegue acessar dados desse site no ano de 2020 são a página de credores
que consta somente os valores dos credores. Vereador, me concede uma parte? É no sistema interno da prefeitura ou é no Licitacom isso do É no Tribunal de ponto Contas? .gov, No é no Licitacom. Não é no Licitacom, é no sistema interno da prefeitura. Deve ser no sistema interno da prefeitura, que consta duas numerações de ano, 2021 e 2021. E não consta o ano de 2020. Eu, sinceramente, faz uns quase 2 anos que eu percebi isso, ainda em final de 2023, que eu estava analisando e percebi esses dados, só que até então eu achava que talvez fosse um erro do site, alguma coisa assim, mas até então, essa semana eu voltei a acessar novamente, ele não abre, e ninguém tem informações nenhuma referentes a esse ano, nesse site. Era isso, então eu peço que os administradores do site da prefeitura que façam essa correção urgente, que são dados de 4, 5 anos atrás. Alguns dados já se passaram, porque é do início de 2020, né? Então já são mais de 5 anos. São dados que, às vezes, são importantes também, que a população tenha o conhecimento, e é um site de fácil acesso para a população que consiga verificar seus dados. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Virgílio Bitts. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, população que nos assiste. Olha, colega vereador Leocírio, eu acho que isso aqui nem precisaria vir na Câmara para nós aprovar. Eu não entendo muito, era só o senhor lá na prefeitura e pedir informações quem domina esse sistema. Né? Eu acho que o senhor não foi buscar nenhuma informação pela sua fala aqui. Só o senhor veio pedindo para nós aprovar. E além disso tem a promotoria, qualquer coisa, acessa lá, um vereador tem direito, acredito eu. Não entendo muito nessas leis. Ou o senhor ir lá na prefeitura e pedir para o prefeito, ou quem comanda o sistema. Se tiver em Legurar, basta lá no prefeito, cobra eles, concordo contigo. Não vou nem discutir. Mas não acabe para vir para nós aprovar isso aí, no meu entendimento. Então peço que os colegas votem contra, porque isso aí é só pedir informação lá na prefeitura. É o sistema da prefeitura que está com problema? Acredito que é lá que você buscaria informação e pedir o responsável para ajeitar nesse ano que o senhor falou ali, para depois ter a população nossa do município de Adultos olhar. Obrigado. Mais algum vereador? Uma palavra, vereador Oslen. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores e população que nos assiste. Primeiro, eu acho muito válido esse requerimento, até porque uma das principais atribuições do vereador é fiscalizar. Ele não tem que ir na prefeitura fiscalizar. A transparência é uma obrigação da administração pública. A Câmara faz toda a sua transparência, sem problema nenhum. A prefeitura deve fazer a transparência também. E isso não é para o vereador ter acesso, mas para toda a população saber no que está sendo gasto o dinheiro público. Se é uma questão do requerimento ou não, eu entendo que sim. Mas além do requerimento, não precisa do Ministério Público, isso é fora. Mas assim, levar o conhecimento do controle interno. Tá? Porque o controle interno é o representante do Tribunal de Contas do Estado aqui. Ele pode fazer o apontamento, se realmente não tem as informações na transparência, ele pode fazer o apontamento e, se for o caso, ele leva para uma instância superior, que é o Tribunal de Contas. Eu acho que não tem essa necessidade. Eu acho que, aprovando o requerimento, levando ao conhecimento do prefeito, não é de conhecimento dele, ele não era prefeito em 2020. Nessa parte eu tenho que concordar com os senhores. Mas ele, sabendo que tem essa falha no sistema, ele sendo o prefeito atual, eu acredito que ele vai querer corrigir. É de antecessores dele, não é da administração dele. Então, com certeza,
aprovando o requerimento e o prefeito, a administração tendo conhecimento dessa falha no sistema, eles vão corrigir porque é de interesse da comunidade saber aonde está sendo gasto o dinheiro público. Eu peço que os senhores aprovem o requerimento. É bom para toda a comunidade, é bom para todos saberem o que está sendo feito com o dinheiro público. E entendo que agora, o prefeito de agora, vai fazer essa transparência, vai manter tudo em dia e tudo em ordem. Obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Dico. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Irene, pessoal que está aqui nesse plenário e que nos assiste através das redes sociais. Concordo com tudo aquilo que foi falado até agora, com o vereador Gueto, com o Leocir, e concordo também com o Virgílio. Só queria dizer e complementar aqui, Virgílio, que veio essa lei, esse orçamento, não sei como é que se chama bem certo, para esta casa na época do Tribunal de Contas, que foi aprovada as contas da Prefeitura. Então, no meu ponto de vista, eu não era vereador, vou votar contra esse requerimento aí. Quer falar? Os dois aqui. Está aqui, ó, pessoal, do Tribunal de Contas que veio. Então, eu acho que nós não temos necessidade de ficar. Eu, pelo mínimo, não era vereador, os vereadores que aprovaram, até o Gueto aí, todo mundo aprovou na época. Então, eu acho que as contas estão em dias, talvez falte ali alguma coisinha. Muito obrigado. Mais algum vereador? Coloco então o requerimento em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que não concordam, por favor, levantar-se. Rejeitado o requerimento número 08 por 5 votos a 3. Eu deixo a tribuna livre por 10 minutos. O vereador que quiser se manifestar, com a palavra o vereador Virgílio Bitts. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, população que nos assiste, as pessoas que nos assistem hoje nesta tribuna. Primeiramente, eu quero parabenizar hoje a Secretaria de Obras, em nome do Franzão, o Fracaro, o Rogério e toda aquela equipe que faz parte com eles, desde aquele que vai com a enxada, capar, até o operador das máquinas, pelo trabalho que eles estão desenvolvendo para nós, para o povo viadutense, nas estradas do nosso município de Viadutos. Porque com 5 meses nem de trabalho, hoje nosso município de Viadutos tem mais de 80% das estradas em ótimo estado para trafegar no interior de Viadutos.
Às vezes, no passado, você falava que ano passado tinha britagem nas estradas porque era ano de eleição. Quero provar para vocês e dizer, se algum vereador queira saber, eu ando em todas as estradas, meu trabalho facilita. Hoje a estrada, a linha Passarini, Santana, as principais, Rio Marcelino, Lambari, por exemplo, aí também no Lambari, as estradas do Lambari, botando o Cascalho, Pororó, alguma estrada falta. Não vou dizer 100%. Por exemplo, a estrada que vai para o Rio Marcelino já está na hora de dar uma recuperada, mas devido um pouco também que estou mexendo nas águas em São Pedro, tem 2, 3 valetas, mas estão fazendo. Então, dizer que vamos entrar num inverno com as estradas no nosso município sem atolador, que isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas iam filmar os atoladores, e hoje, se vão filmar estradas boas. Como eu venho dizer a vocês, tem alguns pontos sim, mas a maioria não. Então, quero parabenizar essa equipe e dizer que mudou o prefeito, mas quem faz o prefeito é a própria secretaria, não só da obras, mas as outras também. Então, parabéns a essas pessoas. Também teve oportunidade essa semana passada ali, que essa semana ali, acompanhar o asfalto da rua coberta, bem feita. Teve oportunidade de acompanhar, fui 3 vezes. O asfalto da rua de baixo também teve oportunidade de acompanhar. E também agora, acompanhando a semana passada, a construção no Centro de Convivência, que é uma obra maior do nosso município, e convido os vereadores que vão ver lá o trabalho que a equipe que estão fazendo, a empresa que ganhou a licitação, para depois não houver alguma crítica lá na frente, às vezes dizer que não botaram isso, não botaram aquilo. Eu não entendo muito em construção, mas eu fui lá olhar, um trabalho bem feito, os materiais que estão usando, vai ficar muito bonito. Então, ali, eu gostaria que os vereadores também falassem alguma coisa que o prefeito faz, não só cobrar. Como se discutimos de ruas de asfalto, já tem no projeto do prefeito de fazer mais ruas. Isso, para mim, eu digo a vocês, povo que nos assiste, os vereadores, que você vê um prefeito administrando o município em 5 meses fazendo asfalto, é raro. E eu acho que em Viadutos nunca aconteceu. Pode ser que eu esteja enganado e aconteceu. Então, quero parabenizar eles muito e todas as equipes que estão envolvidas para o nosso bem do nosso município, trabalhando pelo povo, nas estradas, recuperando os asfaltos. E sim, qual o prefeito que não gostaria, qualquer um que passou, ter feito asfalto em todas as ruas? Né? Também ajeitaram os quebra-mola. Parabéns a eles, né? Foi feito errado no passado, consertaram. Então tem tanta coisa bem importante que o município está fazendo que às vezes alguém se doa porque estão trabalhando bem. Mas continuam fazendo assim que o povo está apoiando. Obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra, a vereadora Irene. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste aqui através das redes sociais. Eu venho aqui hoje para fazer um convite especial aos grupos de terceira idade do nosso município e aqui a regional, que a gente vai ter sábado que vem o nosso baile da terceira idade. É com coroação da rainha, não é regional, é só coroação da rainha. Então, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, eu, como uma das líderes do grupo, me sinto, assim, à vontade hoje de vir aqui e convidar. E gostaria, sim, que a nossa casa também se fizesse presente. Eu sei que tem muitos eventos que vai acontecer a respeito dos 66 anos de Viadutos, mas acho que esse baile da terceira idade a gente tem que valorizar, porque esse pessoal é o que veio antes de nós e fez o que está feito no nosso município. Então, eu agradeço a presença
de todos que lá é para a terceira idade, grupos, né? Quem pudesse fazer presente, eu agradeço desejar. Obrigada. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Oslen Chaves. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores e população que nos assiste. Eu acho que ficou, com relação àquele requerimento que foi votado anteriormente, ficou uma dúvida aí entre alguns vereadores, quando eles levam a trazer o que foi votado pela Câmara, a prestação de contas de uma administração, onde, claro, que nós votamos e aprovamos porque estava ok, a diferença entre você aprovar as contas de um prefeito e ele divulgar tudo o que ele fez e no que ele gastou para a população. Essa é a diferença. Aprovar as contas que a Câmara aprova é uma coisa. A gente analisa e aprova com base no que o Tribunal de Contas apontou. Disponibilizar para a população ter acesso no que a administração gastou dinheiro público é outra coisa. Então teve esse pequeno equívoco aí, onde apresentam a votação, mas não é isso que estava se falando, não era da aprovação, até porque eu aprovei. E acredito que, se colocarem no portal de transparência o que foi feito e executado na época, não teria nenhum problema, porque já foi aprovado, é só para conhecimento da população mesmo. Com relação ao vereador, diz que, que os outros vereadores não falam do que o prefeito está fazendo. Esses dias o prefeito estava com a pá, depois das 6 horas, tapando os buracos na frente da minha casa. Tá? Então, não é, na verdade, nós vereadores temos que apontar realmente o que tem de problemas, né? Mas não estou só brincando nessa parte. Alguns dias atrás também teve uma reunião aqui, um encontro aqui nessa casa, com o pessoal do Senar, com o prefeito, com o Otávio Perac, secretária de Educação e algumas pessoas mais, onde foi conversado sobre o turismo rural, onde será implantada uma rota, um estudo através do Senar, e uma rota de turismo rural no município. Bom, excelente iniciativa, muito bom para os agricultores, muito bom para as agroindústrias, muito bom para o município. Mas falando de agroindústrias, eu gostaria de saber como é que está a situação da liberação do pessoal que ficou impedido de vender, que estavam sem a liberação do Estado, que era para ser contratado uma empresa para fazer a atualização, as queijarias já podem vender fora do município, as agroindústrias já podem vender fora do município, ainda estão impedidas. Então, eu gostaria que alguém traga a informação de como está esse processo todo, não é? Não só para nós vereadores, porque não adianta, ela pergunta ao prefeito. Não, o pessoal está assistindo aqui pelo Face e querem saber também como é que está a situação disso tudo. Então, se algum dos vereadores puder trazer informação na próxima sessão, isso não é só para conhecimento dos vereadores, mas de toda a população do município, né? E eu volto a falar com relação ao requerimento aquele de pavimentação. Observem, façam a sinalização das ruas e, por favor, peçam para que os moradores não usem os passeios como área agrícola. Outro detalhe, falando em requerimento também. Mandato passado, nós apresentamos um requerimento pedindo que fosse feita a regulamentação do trânsito no nosso município. Foi aprovado por todos os vereadores, foi encaminhado, o prefeito deu retorno para essa casa que tinha sido encaminhado para o Conselho de Trânsito e havia sido aprovado a regulamentação do trânsito em viadutos. Mas não foi executada. Olha que bonito que está ficando, que bom que foi essa demarcação que fizeram entre os canteiros centrais agora para a Festa do Boi. Por que não faz essa demarcação? O custo é alto? Isso pode ser um funcionário da prefeitura? Uma lata de tinta? Faça a demarcação em toda a cidade. Demarquem aonde pode se estacionar e como se estaciona. Entre canteiros centrais na avenida, um fica de frente para o outro, onde ocupam 3 vagas, porque ele não está delimitado, não está demarcado.
É uma coisa bem simples. Siga um exemplo que a administração está fazendo agora, que fez agora para a festa do boi, e faça em toda a cidade, todo o centro. Vai ficar muito bom para o município, vai ficar excelente para o comércio, que às vezes não tem nem como estacionar. As pessoas tentam parar, não tem onde parar, segue em frente. O requerimento foi aprovado, o prefeito respondeu que foi para o conselho, foi aprovado também, mas não foi executado. E é uma coisa bem simples. Espero que esse prefeito realmente faça isso, que não é um custo absurdo, que nem se fala em orçamento, isso não é um balde de tinta, quem sabe até o próprio comércio dá tinta, se for o caso, para os operários, para os funcionários da prefeitura fazer esse serviço. Obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Dico Beber. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora Irene, pessoal que está aqui nesse plenário e que nos assiste através das redes sociais. Venho até essas tribunas só para dizer e parabenizar a administração municipal, o secretário Adair Toqueto, da Agricultura, pelo evento lá no Pinhal do leilão do gado. Eu estava na comissão junto com o Adair, em busca das empresas que vieram lá, e mesmo chovendo lá, com barro, com tudo que tinha 360 cabeças de gado, tinha mais de 20 expositores lá. Acredito que foi um sucesso, uma feira um pouquinho diferente das outras, com exposição do gado leiteiro, cavalos e ovinos pelas redes sociais, não lá presencial. E quero aqui também dar os parabéns, e fiquei olhando lá, que foi sexta e sábado lá também, o piquete dos laçadores dos temidos da Serra. Aquela gente, o que trabalhou no meio daquele bar, tocando gado e coisa, então eu acho assim, a gente tem que reconhecer e dar os parabéns para eles, porque eles foram guerreiros. Um bar lá de palmo, e aquilo não parava boi de entrar e boi de sair. Então, parabenizar o prefeito municipal, o vice, na pessoa do Adair, e também o piquete dos temidos da Serra pelo excelente trabalho. Eu vi que não é ir lá em 2, 3 que faz aquilo. Tem que ter muita gente para poder tocar, buscar o gado, levar de volta. A inspetoria veterinária também, nossos parabéns pelas notas, pelos GTA que tinham que fazer na ida e na volta. Então, a todos que lá se envolveram, meus parabéns. Mais alguém? Com a palavra o vereador Cleiton. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, população que nos assiste aqui no nosso plenário e nas suas casas. Eu acho que só a respeito dos requerimentos, eu acho que é importante, sim, a gente apontar, mostrar, não mostrar, mas apontar o que a população às vezes pede, né, aonde a gente vai, nas festas, na rua, e que a gente aponte, não para vir aqui e dizer que a gente tá apontando coisas para falar mal. Não, a gente está apontando para dar uma melhoria para as pessoas e, junto a isso, a administração também ir bem. E ela melhorando a pavimentação, melhorando a vida das pessoas, toda a administração vai bem e todos nós vamos trabalhar junto, eu acho, né? Precisamos trabalhar unidos. Eu acho que a respeito das sinalizações também, outro dia teve um pessoal que me procurou, que se nós for passar nas ruas do centro, a gente vê as placas bem apagadas, nas rótulas rotatórias, e até eu peço que, de repente, se a administração pudesse dar uma verificada, olhar, seria interessante, porque até nós aqui que moramos na cidade, a gente conhece, nós temos que parar, nós temos que continuar. Mas as pessoas que vêm de fora muitas vezes têm essa dificuldade de saber aonde que é a preferência e aonde que não. Então também que se dê uma atenção especial para isso. Obrigado. Mais alguém? Queria só fazer um comentáriozinho sobre essa questão de requerimento e
aprovação de contas, Gueto, nós votamos em cima do que o Tribunal de Contas nos passa. Então, nós aprovamos as contas do prefeito de 2020 em 2023, quando o presidente era o Vergílio. Então, eu acho assim, é importante que esteja lá no site? Mas, gente, não vamos fazer uma tempestade em copo d'água. O que esse prefeito tem a ver com isso? Ele estava lá, tudo bem? Vamos cobrar dele que coloque no site. Agora, quanto a dizer que tem coisa escondida, que tem... Se o Tribunal de Contas aprovou, é sinal que não tem nada. Claro que a transparência tem que ter. Eu falo isso, de repente, aos vereadores, porque graças a Deus, agora o nosso site aqui da Câmara está funcionando, está andando, e existem pessoas criticando, dizendo que tem coisas escondidas por baixo do tapete de 2020. Gente, a gente escreve o que quer ali, mas a gente é responsável pelo que fala. Existem meios que vão pegar essas coisas que estão falando aí e essas pessoas vão responder processo. Só para alertar a população que não é falar o que quer. A pessoa é responsável pelo que fala e pelo que escreve. Gente, só para esclarecer isso. Desculpa os vereadores aí, de repente não sabem do que está acontecendo, mas a gente acompanha. Eu gostaria, então, antes de terminar, fazer um convite aqui a todos os vereadores, que foi passado pelo prefeito, pela administração. Nós temos a programação oficial do dia 28 de maio. Primeiro nós temos a sessão solene, que é dia 25. Né? Então, dia 28 de maio, Festa da Colheita da Erva Mate, Safra 2025, 62 anos de emancipação político-administrativa de Viadutos. Fórum da Erva Mate, propriedade da família Toqueto, linha São Joaquim. 8 horas, recepção, credenciamento, coquetel com produtos à base de erva mate. 9 horas, boas-vindas e abertura. 9 horas e 15 minutos, palestra, implantação e manejo de ervais de alta produtividade. Ivandro Barreto de Melo, Emater, Rio Grande do Sul, Ascar. E Câmara Setorial Estadual da Erva Mate. Relato de experiência sobre produção de erva mate orgânica. André Baldissera, produtor rural. 10 horas e 15 minutos, histórico da família anfitriã Toqueto. 10 horas e 30 minutos, exibição de vídeos institucional comemorativo ao aniversário de Viadutos. 10 horas e 45 minutos, apresentação do coral municipal Vox Encantos. Festa da colheita da erva mate, propriedade da família Linha São Joaquim. Às 11 horas, início da solenidade, e às 12 horas, poda da erva mate. Almoço na propriedade da família Toqueto. Às 13 horas, refeição, hambúrguer com pão de erva mate. E o lançamento do refrigerante Yerba Mate. Essa empresa disponibilizou umas amostras desse refrigerante e só vai ser distribuído para a população que se encontra lá. Nós temos também aqui convite daí para a festa do Boi Recheado, a 29ª Festa Nacional do Boi Recheado. Dia 31 de maio, show com Rogério Magrão e banda, jantar às 20 horas, salão paroquial. Então, o jantar vai ser lá no salão e após o show será na Rua Coberta. Também daí será feita a inauguração da Rua Coberta, antes do início do show do Rogério Magrão. Nós temos então 9 e 10 de maio, isso já foi o leilão do gado, baile da terceira idade, que a vereadora Irene aqui dia 24 de maio, seria isso? Animação do grupo Novo Tempo. 25 de maio, missa de ação de graças e sessão solene na Câmara de Vereadores com homenagens. 28 de maio, festa e abertura da colheita da erva mate na propriedade de Vicente Toqueto. 31 de maio, festa nacional do boi recheado. Não havendo mais proposições, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a nossa sessão solene no dia 25, também fica o convite para os vereadores que quiserem, teremos a missa de ação de graças pelos
às 9 horas na igreja. E após o término da missa, a sessão solene aqui mesmo na Câmara. Essa vez nós vamos fazer aqui na Câmara. Boa noite a todos.